Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, com saudades da Copa, dando aquela corridinha, estudando a nova proposta de emprego, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 276 do podcast Áreas Contaminadas, na sua 7ª temporada. Acabamos de completar 6 anos aqui juntos, então espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com um espaço para discussão e reflexão, e por vezes, como é o caso de hoje, sendo um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coreaço Riz, que também é nossa revisora, gerente, analista, estagiária, enfim, é o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company para empresas ligadas ao GAC, e são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras no Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se é bastante importante para a gente, primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos, são muitos boletos, que chegam para todo mundo todos os dias, mas além da questão financeira, dá para dizer que essa campanha é uma enorme responsável por estarmos aqui, porque é uma ação, uma demonstração de carinho voluntária, uma homenagem que essas pessoas fazem para a gente. Esse carinho dessas pessoas nos mostra o quanto elas acham importante que nós continuemos aqui. E saber que há pessoas que consideram o nosso trabalho relevante é algo muito potente e que nos dá muita força para continuar. Se você também quiser e se você também puder se juntar a esse grupo de atualmente 47 pessoas, é simples. É só entrar no site apoia.se/ECDambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. Mais uma vez, em nome da família ECD, muito obrigado aos apoiadores e apoiadoras, cujos nomes estão na descrição desse episódio. O nosso podcast conta também com 2 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes e renomadas no mercado, querendo unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos também no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal para a gente. Além disso, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina e a periodicidade desse nosso trabalho aqui nos estúdios ECD. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. O patrocínio ouro é da Vessol Group, que oferece soluções em análises químicas em diferentes unidades no Brasil e no exterior. Agradecemos demais a essas 2 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dão muita força, dizendo continuem e com certeza continuaremos. Alguns avisos importantes: estão abertas somente até o final de julho as inscrições para o processo seletivo da 27ª turma de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. Muita gente boa do nosso mercado, possivelmente você que está me ouvindo agora, também fez esse curso do SENAC. Essa pós-graduação tem duração de 3 semestres, portanto 1 ano e meio, com aulas aos sábados o dia inteiro. Parte dessas aulas é presencial, parte é online. Das presenciais, uma parte importante é de aulas práticas, o que talvez seja o grande diferencial desse curso. Nós temos apenas 30 vagas, das quais 20 ou 21 já foram ocupadas, então se tiver interesse, corram, entrem no site sp.senac.br, procurem lá pós-graduação, área de meio ambiente e gerenciamento de áreas contaminadas e se inscrevam no processo seletivo. Nos vemos no SENAC em agosto. Outro aviso bastante importante é que está aberta a chamada de trabalhos para o número 3 da revista GAC. O prazo limite para o envio dos artigos é 31 de agosto. Se você tem uma ideia, um trabalho, um texto pré-preparado, considere submeter seu artigo à revista GAC. Informações no link da revista, revistagac.com.br ou no site da ESAS, aesas.com.br. Lembro também que a parceria SENAC-ESAS está com inscrições abertas para diversos cursos de extensão, um deles sobre intrusão de vapores, outro de avaliação de riscos, 2 em agosto. Em setembro teremos 2 cursos práticos, um de amostragem de água subterrânea, outro de sondagem, amostragem de solo e instalação de pós de monitoramento, entre vários outros. Consulte o site aesas.com.br/eventos. Por fim, lembro vocês que iniciamos um novo produto aqui nos estúdios ECD, o Super Mini Podcast chamado Ciência no GAC.
onde pretendo falar de conceitos científicos básicos aplicados ao GAC. O primeiro episódio foi sobre pressão atmosférica e a sua influência na bomba peristáltica e no MPE. O próximo episódio desse mini podcast vai ao ar em 2 semanas e vai ser sobre potencial hidráulico e carga hidráulica. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma ideia de tema para falarmos aqui, por favor, me mandem. Bom, pessoal, sem mais delongas, hoje teremos mais um episódio interessante, bastante interessante, onde falarei com o Júlio Edson Costa. O Júlio conta a sua jornada de garoto do interior, de cidade pequena, até ser um engenheiro ambiental, e de lá da engenharia ambiental para entrar no mundo do GAC e das consultorias, com alguma sorte e muita competência, podendo participar de muitos projetos grandiosos e relevantes, como vocês vão ouvir. Então é isso aí, ouçam as palavras de Júlio Edson Costa. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre no podcast Áreas Contaminadas, o Júlio Edson Costa. Júlio, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Marcão, pelo convite. Muito honrado. Acompanhando aí desde o começo, tive a oportunidade de participar. Lembro que quando começou a gente estava fazendo aula do Senac junto, então levando de coisa e o tempo passa, né? Sim, pois é. Já 6 tá anos longe, já. Então, fico muito honrado com o convite. Legal, que bom, Júlio. Faz tempo que a gente está para fazer esse episódio, mas agora deu certo. Deu. Então, Júlio, vamos começar do começo. Onde o pequeno Júlio cresceu, o que ele gostava de fazer e que caminhos te levaram para a engenharia ambiental e por que em Itajubá? Nossa, foi um caminho longo, viu? A minha cidade natal é Santo Antônio do Pinhal. Não sei se você já... as pessoas hoje em dia já conhecem, é uma cidade famosinha, né? Ali do lado de Campo Jordão, Isso, então turística. Tive um amigo meu aqui que fez a engenharia ambiental aqui em Sorocaba, que era de lá, Santo Antônio do Pinhal. Ah, que legal. Que legal. É uma cidadezinha escondida ali, né? Mas eu gosto muito de lá, uma cidadezinha pequena. Hoje em dia é muito turística, né? Mas quando eu cresci, assim, era uma cidade muito sossegada, né? Tinha o turismo movia lá, mas era o turismo, tipo, as pessoas vão para ficar em Santo Antônio porque é mais barato, para descer para Campos, para subir para Campos, né? Então, eu tinha essa cara quando eu era moleque. É uma realidade muito curiosa, né? O interior, na pré-internet, ou no começo ali da internet. Tudo muito sossegado. Eu morava numa ponta da cidade, estudava numa outra e levava 20 minutos a pé. A pé. A pé. Daquelas cidadezinhas de 2 ruas, né? Uma que vai e uma que volta. Mas é muito, muito gostoso o clima. Eu gosto muito quem gosta de um friozinho, assim, ela é bem friozinho. Aqueles comércios que todo mundo chama o comércio. Cada comércio tem um nome, mas o nome popular é o do dono, né? Isso. É muito engraçado, né? Então, cidade muito pequena. Passei lá praticamente toda a minha infância, mas a minha família do meu pai é de lá, a família da minha mãe é de Gonçalves, então ali também. Nos meus primeiros anos de vida, eu rodei um pouquinho ali em Sapucaimirim, cheguei a morar 1 ano em Gonçalves, no sítio do meu avô, mas assim, eu era muito pequeno, então eu tenho lembranças de longe, mas acho que depois dos meus 6 anos, assim, fiquei em Santo Antônio por um bom tempo. E uma cidadezinha era assim, esse final de semana ia jogar bola com os primos, ia encontrar com eles, jogar bola, jogar taco, brincar de esconde-esconde, jogar videogame. Então era uma rotina bem tranquila, né? Comecei a jogar futebol na escola, na escola não, no treino da cidade, né? Que tem tipo um campo na cidade. Que vai para os jogos regionais e tal, né? Que tem uma quadra, e aí, tipo, todas as crianças vão jogar lá, só a diferença é as idades, né? Então, cada ano da escola, assim, você tem todas as crianças da mesma idade, elas são divididas em mais ou menos 3, 4 salas, né? Então, você tem uma escola fundamental, uma escola de ensino médio, então, uma realidade bem curiosa, assim, né? E aí, ficava muito lá. Meus pais iam ali para Sapucaimirim também, que a família da minha mãe depois se mudou para lá, então passei ali até os meus 15 anos, assim, fiquei ali nessa região, né? Quando eu estava nos meus 15 anos, estava fazendo o primeiro colegial, não sabia muito bem como estava a vida ali, estudava ali na escola local, escolas públicas, era uma escola boa, né? Tipo, no interior, escolas públicas eu considero que são boas. Sim. O Estado, assim, né? A gente sabe que tem suas limitações e estava um pouco sem perspectivas. Aí a minha mãe, ela é professora, né? Ela era diretora da escola estadual de Sapucaimirim, que é de Minas, né? Que é na cidade vizinha. E aí ela já tinha falado para mim de uma escola, uma escola técnica, que é em Delfim Moreira.
né, que é ali no sul de Minas. Ela falou, tem uma escola técnica, tal, dá para fazer o ensino médio lá. Eu já tive uns alunos da minha escola que saíram daqui, foram estudar lá, gostaram. Ela, quando a escola foi inaugurada, é uma fundação, né, ela foi convidada para ir lá, as diretoras da região foram convidadas, né. E aí, quando eu estava na 8ª série, eu não me interessei muito. Aí, quando eu estava terminando meu primeiro ano do colegial, estava meio... não sabia muito o que fazer da vida. Um dia minha mãe comentou, eu cheguei a pesquisar na internet, falei, mãe, e aquela escola que você falou, o que você acha? Minha mãe incentivando assim bastante, falei, vamos dar uma olhada. E aí achei essa escola, chama Fundação Roger, né? Ela tinha 3 cursos técnicos na época, né? De agropecuária, meio ambiente e turismo rural. Agropecuária eu não gostava, apesar de sou do interior, já passei em roça, meus tios tinham roça, tinha na roça do meu avô, hoje meus pais têm uma rocinha, mas não é a minha, assim, né? Então eu sempre soube. E aí, sempre soube, assim, não é a minha. E aí tinha meio ambiente, o curso chamava Meio Ambiente e Agroenergia e o outro Turismo Rural. O que é meio ambiente e agroenergia? Não tinha ideia com 15 anos. Turismo, eu pensei, cara, eu moro numa cidade turística, e tava aquela época, isso era 2009, 2008, 2009, tava aquela época que a gente tava no planejamento da Copa e Olimpíada, né? Então falava muito do turismo, Copa, Olimpíada. Eu gosto muito de esporte, então eu adoro futebol, gostava de Olimpíada, moleque, assim, acompanhava tudo, jogava videogame, era o dia inteiro com esporte envolvido. E assim, nessa cidade, assim, eu não sabia nada, não sabia o que fazer da vida, não sabia para onde eu ia, o que eu ia fazer. O que eu falo da escola pública, assim, que eu achava muito curioso, que a gente não tinha muita, ela não te dá muita perspectiva, sabe? Sim. Então, assim, era muito curioso, que eu falei, todo mundo da cidade praticamente morava lá, né? Estudava lá, né? Então, você tinha aí algumas famílias com um pouco mais de dinheiro que os filhos iam estudar em Campo Jordão, num colégio particular, né? Então, para a grande maioria, 95% das famílias, elas estudavam lá. E geralmente você tinha uma ou duas pessoas que eram assim, uns 5 a 10 alunos por ano que iam fazer uma faculdade. Era um negócio bem fora, assim. Nesse processo, eu falei, vamos me inscrever para turismo, né? Eu moro numa cidade turística, turismo, e aí falava Copa do Mundo, Olimpíada chegando, Brasil e tal. Escrevi nesse negócio. Sabia o que eu queria, eu falei, vamos lá para ver. E eu fui fazer, aí tinha uma prova, né? Tinha uma prova de admissão. Tinha uma entrevista primeiro, fui lá, fiz uma entrevista com uma psicóloga lá da escola e tal. Porque ela é gratuita, mas tem um processo seletivo. Aí fiz a entrevista e tal, e aí voltei para a prova. E na prova foi engraçado que o tema foi exatamente para o turismo, era a Copa do Mundo e a Olimpíada, né? Como que o Brasil está se preparando. Então, eu fiz uma redaçãozinha lá, tal, saiu o resultado, fui chamado. Minha mãe sempre me incentivou muito nessa parte de estudos, né? Ela falou, então vamos lá, vai lá, acho que vai ser bom, vai ser bacana. Né? Minha mãe, ela é mais durona, assim, no sentido de, tipo, mas no sentido positivo, assim, né? Então, mesmo com dor no coração, assim, hoje eu reconheço, às vezes eu vejo, consigo lembrar, assim, tanto que ela sofria, mas ela falou, não, vai lá, tá. Uma cidadezinha que levava umas 3 horas pra chegar, né, da minha cidade. Cara, passei, assim, falei, vamos lá, acho que vai ser sossegado, né? Morar fora de casa, não tem nada, não vou sentir falta, não sentir saudade e tal. Aí fui. Com 15 anos, 16, né? Pô, é brabo. 15 anos até, porque tinha 15. E aí eu tive que fazer uma escolha também, que foi voltar ao primeiro ano do colegial, né? Porque para fazer o curso sueco eu ia ter que fazer os 3 anos. Aí com 15 anos, eu falei assim, nossa, um ano, eu vou perder um ano da minha vida. É muito, né? Nossa senhora, vou perder um ano da minha vida. Falei, vou lá, acho que vamos ver o que vai dar esse negócio. Eu lembro que, só que aí eu era uma pessoa muito fechada nessa época, assim, muito, muito tímida, assim, tinha muito quietinha, muito na minha. Então, imaginava que seria um desafio. Fui lá, primeiro dia de aula, meu pai foi me largar, e aí eu falei que a minha mãe é durona, meu pai é todo mais mole, assim. Nossa, na hora que ele foi despedir de mim, ele começou a chorar. Nossa. E aí bateu um gelo, assim, no negócio, né? Na hora que ele saiu, assim, minha vontade era só chorar. Eu lembro do meu quarto, assim, tipo, desespero. Mas beleza, aí fui pra aula. Primeiro dia eu lembro que eu não falei com ninguém, assim. É tipo um alojamento da própria escola? Não, eu morava numa pensão, mas eu pagava, né? Tipo, eram poucos alunos nessa escola, né? Ela tinha, ao total, somando os 3 anos, uns 100 alunos. Era uma cidadezinha, aí Delfim Moreira, uma cidadezinha de 8 mil habitantes, sendo que 5 mil ficam na zona rural, então é uma cidade muito pequena. Então, assim, eu morava numa pensão, fiquei morando numa pensão.
né? Tinha umas 3, 4 pensões lá, umas 2 femininas, umas 2 masculinas, e aí uma molecada que morava em República. É, Além do próprio pessoal da cidade, né? Que tinha sim. metade ali eram alunos da cidade. Aí ele me deixou e aí, nossa, eu lembro que à noite, assim, não queria conversar com ninguém. E eu tomar banho chorando, Aham, aham. um desespero, né? Tipo, eu não sabia o que fazer. Sim. Mas aí foi, passou a primeira. Eu lembro que eu falei que eu falei, não, eu vou ficar aqui umas 3 semanas, eu vou visitar meus pais. Aí, tipo, Aham. primeiro final de semana, Já. corri pra lá. Corri pra lá, voltei. Aí voltei domingo. Aí, cara, depois de uns 2 meses assim, eu acho que eu já estava muito bem adaptado, Legal. porque foi uma experiência nova, de fazer amigos, Sim, sim. conhecer gente nova e Se virar, né? Assim. se virar. Então, assim, foi muito legal, assim. Acho que levou mais ou menos assim, uns 2 meses, mas depois Aham. de uns 2 meses eu estava bem adaptado. Só que como eu falei, eu me inscrevi para turismo rural, né? Aham. E eu odiei, assim, a matéria. Nossa, eu odiei aquilo. Nossa senhora. Eu odiei muito, assim, no primeiro de Mano do cara, sabe. céu. E aí todos os meus amigos, a minha turma de turismo eram praticamente só pessoas de Delfim Moreira. Aham. E eles tipo, então eles se conheciam, É. então era meio que uma patotinha. Sim, 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 sim. E aí eu fiz muita amizade com a galera do meio ambiente, que era um Ah, moleque que morava comigo na pensão, é. e eu achei muito maneiro as matérias que eles faziam. E aí eu ia lá pra minha aula de agenciamento, eu achava Aham. um saco. Ai, é isso. Então eu lembro que, cara, eu gostei, mas, tipo, eu estava me adaptando lá, mas eu não tô gostando do curso, eu É. achava o máximo o meio ambiente, fui trocar uma ideia com o pessoal lá, eu queria mudar para o meio ambiente, não sei o quê. Aham. E aí eles: "Não, não dá para mudar, pra mudar você tem que No voltar e outro fazer de ano. novo". Porra, nossa Bom, senhora. aí fiquei pensando, poxa, só que ao mesmo tempo, né, nas matérias, do ciclo básico, né, Aham. tipo do ensino médio normal, né, Sim. matemática e tal. Cara, eu senti um desenvolvimento tão grande em pouco tempo, porque foi o que eu falei sobre as vivências, né, Aham. de perspectiva. Lá eu tinha aulas com professores que davam aula em cursinhos, então eu acho que em 2 meses, assim, a minha cabeça abriu tanto, né, Aham. tipo, de sair de uma cidadezinha pequena, fui para outra cidade pequena, mas eu fui para viver sozinho, né, então Sim, sim, sim. foi assim. E aí os professores falando de faculdade, de universidade, quantas pessoas que passam, o pessoal que estava indo estudar na Unifei, que era a cidade ali do lado, Aham. Itajubá. Então, aquilo ali começou a mexer comigo, né, eu senti uma evolução, e aí eu comecei a fazer os meus amigos, né, porque antes eu saía com meus primos, Sim. amigos dos meus primos, eu era sempre o mais novo de todos, e ali comecei a fazer uns amigos, eu fui começando a me desenvolver, então eu tive que aprender a falar com as pessoas, Eu né, sei como tive é que que é brabo. tomar decisão. E aí, cara, eu falei: "Ah, acho que as coisas aqui estão legais, assim, vou seguir, vamos seguir no curso". Aham. E aí acho que essa foi a decisão. Eu falei com alguém recentemente, algum amigo, que foi a decisão que mais impactou a minha vida até hoje, eu tenho certeza, assim, Uhum. acho que meu primeiro ano lá me tornei outro ser humano, assim, Aham. como emancipação, assim, né, Sim. nesse sentido, né. Óbvio, tinha todo o apoio dos meus pais, assim, eles toda a atenção, mas assim, eu comecei a me virar um pouco, né, Aham. comecei a ser eu mesmo, né, vamos Aham. dizer assim. E aí foi muito legal essa aprendizagem, então de fazer os amigos, tinha conflitos, né. Dentro do turismo surgiram coisas muito legais também, apesar de eu não gostar, Aham. a gente organizava eventos, cara, então, tipo, Sim. tinha uma matéria de eventos, né. Aham. Então eu organizei eventos de pô, uma tarde da melhor chamava Tarde da Melhor Idade, que era com a gente puxava os idosos da Aham. cidade para fazer uma tarde de interação, assim, foi uma experiência muito bacana, organizava festas na É. cidade. Eu tive uma matéria no primeiro ano que eu gostei muito, que era a recreação, né, que eu tive um professor de educação física que lembra bastante você me lembrou bastante dele, Marcão, Aham. era o Carijó. Hã. Ele ele era um professor de educação física e trabalhava muito com a temática da educação física, no sentido de educação física mesmo, né, não era a gente não praticava, a gente não jogava bola. Aham. Então a gente desenvolvia atividades, a gente desenvolvia jogos, estudava, organizava eventos, de integração, né. Aham. E aí tinha essa matéria de recreação, né, que é na lógica de recreação, de evento, Sim. e a gente organizou um evento que chamava acantonamento, Aham. né, que é um acantonamento, né, então a gente que era como uma espécie de uma gincana, né, então para a escola inteira, e aí essas experiências foram muito bacanas, assim, tipo, isso acho que quase tudo isso no primeiro ano que eu tive lá.
Então, assim, mudou muito, assim, a minha vivência. Então, no final do primeiro ano, eu estava extremamente empolgado com o mundo que eu descobri, né, Até com naquele o turismo, pô. até com o turismo, exatamente, assim, né. Depois eu fiquei muito amigo das pessoas, né, tipo, são Uhum. os meus melhores amigos até hoje, assim, então eu tenho contato com essas pessoas lá do turismo, do meio ambiente, né, lá Uhum. de Delfim Moreira ainda, cada um para um canto, alguns lá em Delfim, tem uma galera aqui em São Paulo. Então isso foi muito legal. No segundo ano também eu tive um professor de história, que foi o Clebão, e o professor de física, que era um outro Kleber também, que foram Uhum. pessoas que me ajudaram muito, assim. Então eu fiz muita amizade com os professores, eu gastava meu tempo lá nessa escola com várias atividades. Eu quando não tinha aula, eu ficava lá na escola, né, fazendo coisa. Então eu ficava estudando, ficava conversando com os professores, a gente criou um grupo de estudos, participava de coral, tinha cinema, assim, então tipo, eu fazia de tudo lá. Foi um período que me desenvolveu bastante. Teatro, É. nossa, foi muito legal, assim, né, essa experiência lá. Assim, a oportunidade de estudar numa escola que então, tipo assim, o ensino era muito muito bacana também, Uhum. então foi muito bom, assim. Comecei a virar o foco. Teve experiências que não foram tão positivas assim, mas, naquele momento, porque cheguei a morar em república lá, e aí um monte de molecada, 16 Sim, anos aí morando já viu, né? junto, não é uma ideia tão boa. Não, certamente não. Não é assim, né, morando sozinho, então já tiveram problemas, mas acho que foram experiências bem legais, assim. Então eu tive 3 anos lá em Delfim Moreira bem curiosos, numa cidadezinha que eu nunca tinha ouvido falar, e não tinha posto de gasolina quando eu fui morar lá. E aí pensando na universidade, né, É, estava ali para o terceiro ano, a gente ouviu falar muito da Unifei, que era, em Itajubá, é. né, que é uma cidade vizinha, sempre falava muito de lá, tinha alguns professores que tinham estudado na Unifei, né, eu gostava muito eu me dava muito bem na parte de exatas também, né, então matemática, física, química, e aí começava a pensar na faculdade e falar: estudar engenharia elétrica, que era o principal curso da Sim, Unifei. sim. Então: vamos fazer elétrica, Aham. estudar para fazer elétrica. Mas aí eu comecei a ter dessa outra vivência com os professores de humanos, assim, Aham. e umas atividades, e aí eu comecei a repensar um pouco, e eu achava muito legal as matérias que a galera do meio ambiente ali fazia, né, no Uhum. curso técnico. Então, estava ali o tempo inteiro com eles, vendo as coisas, e falei: "Cara, pô, acho que engenharia ambiental pode ser um bom caminho", né, Uhum. tipo, era um vestibular um pouquinho mais acessível, né, em relação à nota de corte. Falei: "Eu acho que esse é o caminho", né. Pra mim seria muito cômodo, cômodo assim, né, mais fácil, né, porque é Sim, próximo da casa dos meus pais, então não sim. só gastaria para morar lá numa cidade tão barata, mas não é tão cara também, né, então e pra mim, ir pra Itajubá seria morar numa cidade grande, né, porque eu só tinha Sim. morado em cidade de 6.000 habitantes. Itajubá com seus 80.000, eu falei: "Nossa, vou morar numa cidade grande agora". E aí então eu resolvi engenharia ambiental e no terceiro ano já muito focado no vestibular, né, Aham. então estudando bastante, aí consegui passar e logo já consegui emendar e ir pra Itajubá no ano Caramba, seguinte, então 2013 comecei em Itajubá. legal, caramba. E aí república, tal, né, mas só que você já estava, né, Então, já era isso me veterano, né. impactou. É. Não, mas é muito engraçado, né, porque daí quando você tem 18, 19 anos, É, tinha muita autonomia nessa escola, então eu pois era é. popular, vamos dizer assim. E aí você acha que você vai chegar na universidade arrasando, né, Aham. tipo, que vai continuar tudo isso. Então eu falei: sempre só tirava notas boas, Isso tal. mesmo, isso mesmo. Vou chegar, então vai chegar lá e vai ser mais isso. E aí eu tinha o preconceito da república, né, eu morei no segundo ano do ensino médio em república, aí no terceiro eu voltei pra pensão, porque não deu muito certo. É. Aí não fui morar em república da faculdade no primeiro ano, eu fui morar numa república com uma galera que trabalhava em Itajubá, Aham. e um deles trabalhava na minha escola, né, que tinha um laboratório lá, ele era um biólogo que Ah, trabalhava lá. Fui morar com eles, né, com esse pessoal, aham. e aí beleza, e aí ia pra faculdade, aí toda a expectativa, né, "Pô, sempre fui bom aluno, vou aqui, vou Aham. continuar, tá". Primeira prova de cálculo, tirei 8 de 100. É isso aí, aconteceu E comigo tipo também parecido, eu tirei 9, né, é, 0,9, né, na verdade. então é isso, valia 100, você tira 8 aí Isso, é pô, isso aí. nossa, foi assim, o primeiro ano foi um terror, assim. E eu tentava estudar, estudar e não ia, não ia. Mas aí dá um choque, né, tipo, então você começa ali, fala: "E aí, o que que eu vou fazer para me ajustar aqui, né?". A adaptação foi mais fácil, porque tinha uns colegas que passaram comigo, né, do Aham. do ensino médio, então minha melhor amiga do ensino médio, ela
passou, então foi estudar junto comigo. Legal. Depois no ano seguinte entrou uns amigos também. E aí, no primeiro ano lá, eu falei, cara, que só tô me ferrando. O que tá acontecendo aqui? Aí eu falei, nossa, preciso começar a fazer outras coisas, porque estudava e rodava nas matérias. Uhum. Aí eu comecei a participar de outras coisas. Comecei a participar do centro acadêmico, lá da engenharia ambiental, para começar a falar com mais gente. E aí nisso a minha república estava para fechar, essa minha república que eu morava, né? Uhum. E eu estava frequentando repúblicas da universidade, porque tinha É. os amigos, né? Tipo, eu passava mais tempo na casa do meu amigo, do Ted, do que na minha casa. E aí eu falei, aí surgiu a oportunidade aí surgiu uma questão lá que a gente ia ter que entregar a casa, eu falei, agora eu vou morar numa república da faculdade. E aí tinha um amigo no centro acadêmico que me ofereceu, e eu fui morar numa república, que é um caso engraçado, ela fica na principal avenida lá de Itajubá, que vai pra Unifei, e no primeiro dia que eu tava indo pra lá, né, eu todo certinho, assim, né, vindo do ensino médio, ela tinha um boneco pendurado, assim, pra fora, né, com um capacete. Eu falei, nossa, tipo, eu nunca vou nem entrar num lugar desse. Eu lembro exatamente, porque eu fui fazer matrícula sozinho na faculdade, né, porque já era mais velho, né, já morava sozinho, conheci ele. Eu lembro de eu pensando isso, e aí um amigo meu ofereceu, falou: "Cara, a gente tá com uma vaga lá, tal, tipo, por que você não vai pra lá?" Eu falei: conheci lá, gostei, pá, conheci a galera. Aí fui, e aí fui exatamente naquela casinha. A república ela até hoje tá lá no mesmo lugar, nem não mudou nem de casa. Eu fui morar lá na república. E aí foi ótimo também, que acho que foi a segunda etapa de abertura de mundo, né, que a universidade é realmente um negócio, Sim. muito legal, né, é uma vivência muito muito impressionante. Quando eu entrei, estava rolando a última leva do Ciência Sem Fronteira, então na minha república tinha gente acabando de voltar, contando as experiências fora do país. Aquilo para mim era um negócio, assim, nossa, brilhava tanto o olho. Infelizmente não rolou, né, de eu participar, mas era muito legal, assim, essas trocas, né, com eles, de ouvir, e aí gente de vários lugares, várias cidades, a gente do Rio de Janeiro, morei com um alemão na República, um francês, eu vi uns veteranos contar história, tinha uns veteranos gente boa, uns veteranos malas, Sim. mas é realmente uma sociedade, né, tipo, então a gente desenvolvia tanto lá dentro com as trocas com a galera, e aí deixou mais leve a faculdade, né, tipo, você começa a compartilhar um pouco ali das dores, começa a aprender como que faz para passar nas matérias, né, não é nem aprender a matéria, né, você tem que aprender como que passa nas matérias. Então, e aí eu sempre fui levando a faculdade tentando fazer alguns cursos, né, por fora, cursos não, mas participar de projetos, né, então fiquei uns 4 anos no centro acadêmico, tive um ano como professor voluntário no cursinho assistencial de lá, ajudando em história, que era um absurdo, mas tudo bem. Mas era legal ali estar com o pessoal. Depois os alunos que passaram o vestibular, fiz matéria com eles, foi engraçado. Caramba, olha aí. Pois a gente organizou um encontro de ambiental lá em Itajubá. Você conheceu? Lembra do Eneamb, Marcão? Sim, lembro. A gente organizou um em Itajubá, foi muito legal, assim, tipo, enfiando a galera do Brasil inteiro nas repúblicas, assim. Então eu tive. E além obviamente, né, é uma cidade bem universitária, cidadezinha pequena universitária, você conhece alguma galera de lá. Então era divertido, assim, era uma rotina bacana. Os anos curiosos, assim. Pô, e aí da Unifei vai muita gente, eu não sei qual é o fenômeno, talvez um tenha puxado o outro, que puxou o outro e tal, muita gente acaba entrando no GAC e entrando no Arcades, né? Você também participou disso daí ou foi outros caminhos? Não, foi exatamente esse caminho, viu? Hoje em dia menos, mas naquela época ainda tinha bastante. Eu lembro de inclusive um evento, eu tenho um evento que eu organizei, eu tinha uma foto com um antigo gerente da Arcade, assim, que ele foi lá apresentar, sabe, não tinha nem ideia do que era GAC nessa época. Mas era muito forte, né? E aí eu lembro quando eu estava mais próximo para me formar, um namorado de uma amiga minha, né, que a gente organizou junto o Eneamb, né, o namorado dela trabalhava na Arcades, e ele foi num churrasco lá em casa, falou, pô, acho que a gente vai abrir uma vaga, tal, você não tem interesse? Eu falei, pô, tem. Tem muito. Na verdade, ele me ofereceu, ele veio falar comigo um ano antes, eu falei, cara, ano que vem ainda tem matéria, então só no outro ano. Aí quando chegou o outro ano, mandei mensagem para ele, falou, não, vai rolar, vai abrir umas vagas aí, e aí foi isso. Fiz um processo seletivo, demorou uns 3 meses, já não estava nem mais em Itajubá, assim, que tinha pouca matéria, mas aí surgiu essa oportunidade, né? Então teve essa indicação dele. Vim para São Paulo. Então. Foi na época presencial, né? Então foi
Eu lembro que foi muito engraçado, que eu fiquei na casa de uma amiga minha do ensino, como eu falei, meus amigos do ensino médio todos espalhados, né? Aham. Essa minha amiga do ensino médio, que morava em São Paulo, ela me explicou como eu fazia pra chegar no Nossa. escritório da Arcades. Nossa senhora. Cara, gente do interior, né? Sim. Eu lembro que a minha entrevista era 1h30, eu cheguei no prédio da Arcades meio-dia. Tá certo, pô. Bem cedo. Aí eu cacei algum restaurante ali no centro, almocei, e no que eu tava almoçando, esse meu amigo mandou mensagem, falou: "Ô, você já chegou? A gente vai almoçar, vamos lá". E aí uma galera da Unifei junto, almoçar. Uhum. Era o Arthur, né, ele agora não trabalha mais no GAC. Aí eu falei: "Cara, eu tô almoçando aqui já, mas eu posso esperar aí?" Ele falou: "Ah, pode. Sobe lá, tem uma mesinha". Fiquei lá 1h30 sentado não tinha ninguém, assim, não tinha ninguém lá. Fiquei lá esperando. Fiz uma entrevista, durou 20 minutos e aí tinha que voltar pra Itajubá depois. Voltar pra Itajubá não, voltar pra casa dos meus pais, né, eu nem tava mais em Itajubá. Aí surgiu essa oportunidade e entrei. E foi bem isso, assim, né? Junto comigo entrou mais uma menina, a Isabela, que tá na Arcades até hoje também. Agora reduziu, mas até uns 2 anos depois que eu entrei, ainda entrou uma galera. Hoje, com as universidades aqui de São Paulo, da Baixada, essa é a nova EMAF aí dos entendi. estagiários. Pois é, eu falo, né, conheci várias pessoas que, de Itajubá, eu falo, mas o que acontece com Itajubá? Não, é que um amigo meu pegou tal, eu não consegui ainda identificar quem foi o que originou isso aí, mas... Eles brincam que é a máfia Unifei, isso para todos os cursos, né, isso. porque é meio que isso, é meio que natural, né, igual você vai para Minas Gerais, Vale, assim, é todo mundo da UFOP, né? Sim, é isso aí, exatamente. Acaba virando as patatinhas, né, não adianta. Bom, legal, daí você, né, na Unifei, como na Unesp de Sorocaba, como em qualquer outro lugar, não tem assim, gerenciamento de áreas contaminadas, é assim que faz e tal. Você chega lá de estagiário sem saber nada e vamos que vamos, como é que foi isso? Nada, não, mas assim, não tem matérias, né, na universidade, e isso era uma coisa que estava me pegando, né, tá chegando no final do curso, as matérias da engenharia ambiental, saneamento, odiava, nossa, assim, tudo ali de abastecimento de água, tratamento, esgoto, assim, nossa, queria morrer com essa Dimensionar matéria. reator anaeróbio, calha-parcha, não sei o quê. Nossa, exatamente, assim, queria chorar. Tava muito empolgado para lá as matérias de licenciamento, assim, mas quando eu fiz não me pegou. Eu citei o ENEAMB, né, o Encontro de Ambiental, e aí no último ano meu lá, em Itajubá, um amigo animou da gente ir pro ENEAMB. Eu já tinha ido uma vez fora de Itajubá, aí ele falou, vamos, cara. Eu falei, vamos, aí terminando aqui, vamos formar, então agora, a hora é agora. E a gente foi para BH, né, fazer o ENEAMB lá. Esses ENEAMBs, assim, geralmente a gente não tinha muita palestra, não. Sim. Tinha umas palestras ali, mas era mais dava os rolês, as festas. Só que eu me inscrevi num curso de investigação de áreas contaminadas. Caramba. Não sabia o que era, né, não... Assim, o nome me parece interessante, mas, cara, me inscrevi lá para fazer, então isso não era uma palestra, então era um curso, então era um período um pouco maior, assim, né? E aí, cara, eu cheguei lá, era um cara que, não lembro o nome dele, mas ele trabalhava em uma consultoria de BH. Ele começou a falar do processo de investigação, né? Tipo, seleção de pontos, avanço, assim, e aquilo me brilhou um olho de um jeito. Cara, eu falei, caraca, que negócio legal. Olha, que coisa. Me brilhou muito, sim, cara. Eu achei o máximo aquilo. Eu fiquei super entretido nesse curso. Achei o máximo. Fiquei perguntando várias coisas, assim. Cheguei a mandar meu currículo para ele depois. Tipo, falei, cara, o que eu queria fazer? Ele falou, como é que você vai vir para BH? Eu falei, não, dá para eu ir. Eu sabia que tinha muita gente da Unifei que trabalhava na Arcades, mas eu não sabia que a Arcades trabalhava com áreas contaminadas. Eu não sabia disso. Tá. Eu sabia que a Arcades é uma empresa lá que o pessoal vai lá trampar, todo mundo vai pra lá. Tinha piadinha lá dentro, né? Todo mundo da Unifei vai pra Arcades, todo mundo ambiental tá na Arcades. Quem não tá na Arcades estava trabalhando em banco. Se continuou na área ambiental, foi pra Arcades, né? Exatamente. Mas é exatamente isso. Se é do ambiental, tá na Arcades. E aí eu não sabia disso na época, né? Então... E tanto que aí quando surgiu essa oportunidade real do meu amigo, que ele me indicou, né, do Arthur, aí, cara, eu falei, pô, é isso, sabe? Eu gostei desse negócio, tomara que dê certo. Só que o curioso é que era pro TKI, né, o time da Arcades, que trabalhava com vapor e avaliação de risco. Então era um tema bem específico, assim. E aí, cara, quando surgiu a oportunidade, eu falei, nossa, eu me preparei muito para essa entrevista, nervosíssimo, assim, né? Tentando estudar, porque estagiário acha que tem que saber tudo, né? E acabou que no final o que mais pesou eram, óbvio, a comunicação e os conhecimentos externos, né? Dos projetos que eu participei e tal.
ter organizado o NEAMB, ter feito o turismo, né? Olha que loucura, né? É isso. Ter dado aula, eu lembro que a Gisele, você lembra sabe a Gisele Herrero? Sim, Ela sim, não tá mais sim. no GAC, né? Sim. Ela falou assim, eu achei legal aqui no seu currículo que você foi professor. Eu falei, professor, né? Entre aspas, assim. E é isso, e obviamente uma indicação também, né? Querendo ou não, o processo de indicação é relevante, né? Sim. E acabou dando certo, né? De entrar. Então, eu sabia 0,5%, vai. Talvez 0,25% ali de GAC, pra não falar que foi zero. Sabia mais de GAC do que de cálculo 1, né? Naquela época eu acho que eu sabia mais de cálculo. Naquela época, assim, no quinto ano, assim. Hoje eu não lembro mais de cálculo, não. Se me dá uma derivada que não vira. Não, legal. E daí você foi pro trabalhar com intrusão de vapores e avaliação de risco mesmo, ou você foi no GAC convencional? Eu fui pro avaliação de risco e vapores, né? Foi exatamente para essa área. Foi meu primeiro um ano de atuação foi com esse time, né? Caramba. Na época era um time pequeno, né? Na Arcades eram 4 pessoas e eu fui ser o primeiro estagiário do time, assim, né? Então eram os engenheiros ali, coordenação, a gerência, né? Então a Karen tá lá até hoje, antes do Gustavo e da Rafa. Antes deles? Caramba, olha aí. Gustavo e da Rafa. Então hoje são os grandes especialistas da área, né? São os líderes da Arcades hoje do Brasil e foi um pouquinho antes deles. Chique, hein, meu? Pô, os dois, caramba. Eles entraram alguns meses depois, né, que eu entrei. Então a gente trabalhou junto ali uns 6 meses, né? E aí e de novo, adorei, assim, né? Eu adorava, assim. O meu olho brilhava nas atividades, assim, de quando você começa a entender, né? Porque no começo você estava ali só nas fichas, mas eu começava a entender. E o que fez eu gostar muito no começo foi a avaliação de risco. O vapor, eu estava fazendo ali, estava entendendo, mas a avaliação de risco começou a me chamar a atenção, que daí eu tinha que estudar um pouco mais, né? Eu tinha que ler. E eu comecei a ganhar umas oportunidades de fazer umas avaliações de risco. A Rafa e o Gustavo, quando eles entraram, eles estavam um pouquinho mais no vapor. Certo. E aí eu achei muito legal. Só que aí eu comecei a sentir vontade de aprender mais de água e de solo, né? Sei, Eu ficava mexendo naqueles negócios, mas eu não entendia direito. Tipo assim, não, legal, interessante, os mapas ficam bonitos. Faz o... Mas de onde veio isso aí, né? Mapa de risco, pô, da hora, olha que legal esse mapa de risco aqui hoje. Você vê umas coisas assim, mas... E aí, tinha o cálculo, né? E tinha a parte que tem muito cálculo na avaliação de risco, né? Eu, do meu lado, engenheiro, gosto. Eu gosto de mexer com os números também. E aí, pô, começar a desenhar as plumas e tal, poxa, eu achava o máximo, assim. Então, cara, o meu primeiro ano, assim, eu era muito empolgado, eu adorei, assim, adorei. Então, foi um ano ali trabalhando com o time, né, e começou a surgir o interesse de querer ver um pouco mais de coisas, né. Assim, falei, pô, mas é interessante uma coisa que era muito legal do TKI, né, e que é até hoje, é que você trabalha com todos os times de áreas contaminadas, né. Então, tava ali com todo mundo, eu trabalhava com todos eles, né? E aí me deu a oportunidade de conhecer muita gente, eu achava muito legal o que a galera fazia, né? Eu assim, vendo de longe, então, o pessoal, tinha um pessoal lá que fazendo remediação, tá vários meses em campo, sempre achei o máximo viajar pelo trabalho, assim, tipo, caramba, que legal, conhecer outros cantos. Numa cidadezinha pequena aqui, o máximo quando eu era moleque ia pra São José dos Campos. Pô, nossa, galera Recife lá, fazendo projeto direto. Viajar de avião, pô. Viajei de avião 2 vezes durante a faculdade ainda. Então, assim, achava muito, muito legal, assim, brilhava o olho, essas coisas. E aí eu lembro que na virada do meu primeiro ano eu comecei a pensar um pouco sobre uma transição, assim, tipo, de pensar, pô, eu queria ver um pouquinho mais dessas outras coisas. Só que aí surgiu um evento em janeiro de 2019, que foi lá em Minas, né, da barragem de Brumadinho. E a Arcades foi trabalhar lá, né, como uma consultoria. E aí começaram uns colegas meus ali, né, então uma galera começou a ir lá, todo mundo trabalhando muito lá, né, porque muita informação e tal. E aí numa dessa eu comentei com o Arthur, de novo, né, o Arthur que nessa época já tinha migrado pro time de dados da Arcades, né, que tinha já falei, pô, e ele tava lá em BH nesse projeto. Falei, surgiu uma oportunidade aí, cara, eu acho que eu gostaria de ir e tal. Ele até brincou, falaram o seu nome na reunião hoje já. Porque era assim, cada dia eu puxava assim, sabe, do escritório de São Paulo. E aí eu falei, cara, me puxa que eu quero ir. Eu cheguei no outro dia cedo,
pessoal já tinha falado ali com a Karen, É. querendo me mandar. Eu falei, não, vamos lá, tinha acabado de me formar. Sim, sim. Falei, nossa, poxa, é isso, vamos lá, né? E é um E aí, negócio impressionante, né? E você ia trabalhar nesse negócio impressionante. assim, Um né? apelo Tipo, interessante também. obviamente que ia ser um desastre, um negócio terrível, né? A Sim, questão de, poxa, quantas famílias. Mas, poxa, cara, é para isso que eu estudei, tipo, sim. para Para essas coisas assim. ajudar as pessoas, né? Para poder participar de um negócio dessa forma, né? Então, nossa, me brilhou muito o olho, assim. E toda aquela energia, o primeiro ano já tinha adorado, né? Todo esse trabalho. Eu falei, cara, me leva para esse negócio. E aí foi mas já logo no comecinho, então, da vida de formado, É. já foi essa grande experiência, né? De ir para esse projeto e ficar um tempo lá. Apesar de que o meu trabalho era totalmente de escritório, mas eu fiquei lá em Belo Horizonte, né? Aham. Então, ali em Nova Lima, num ritmo de trabalho pesado. Sim, imagino. Muitos De dados, né? de De todo lado, né? sábado, domingo, feriado, não tinha dia, Aham. não tinha. Começava às 6 da manhã, não tinha hora para parar, mas foi uma experiência muito, muito enriquecedora, assim, também, né? Também foi uma oportunidade que eu tive, assim, que foi muito, muito legal de Uhum. me desenvolver, de trabalhar com dados que você não tem padrão, porque é Sim, o sim. que eu sempre falei que era muito diferente do GAC tradicional, né? Vamos dizer assim. Você não tem um padrão de relatório, você não Pois é. tem. Felizmente a gente não tem muitos eventos assim, né? Sim. Então, como que você avalia essas informações? E eu era do TKI ainda, né? Então Aham. eu só sabia de vapor. Sim. Lá não era a questão, né? Aham. Então, era legal, assim, que era uma construção muito coletiva, sabe? Eram, tipo assim, ali 40 pessoas trabalhando na mesma coisa, assim, então Sim. era muito legal. Então, tinham professores universitários, tinham profissionais do GAC aí de 15, 20 anos de experiência, Aham. e tinha gente júnior que estava lá, ó, recém-formado e Tentando todo mundo ver como é trabalhando que vão junto. fazer, né? Todo mundo tendo voz também, né? Era muito legal ter espaço para discutir com essas pessoas, né? Aham. Que a gente admirava tanto. Então, foi uma experiência assim muito marcante. Foram 4 meses lá, 6 meses ao todo, muito intensos, assim, mas que me trouxe muito aprendizado, assim, também. Então, esse começo de carreira, assim, foi algo Pois é, nossa senhora. exponencial. E depois, como é que você sai dessa pro lugar aqui? E É, você entrou na Arcades como estagiário, já tinha DD38, né? Já tinha. já Acho tinha. que o TKI Já da tava, Arcades vem depois da DD38, né? Por conta do já vapor tava mesmo. até um pouquinho estabilizado, assim, né? É. Então, não era tão novidade quando eu entrei, não. Então, eu fiquei esse período lá em BH, mas eu não estava gostando muito de ficar em BH Uhum. e eu estava um pouco cansado da rotina do que eu estava fazendo lá, né? É. Eu tinha um relatório diário, de 2 relatórios diários, então É. eu escrevi, tipo, 150 versões, né, desses relatórios. Todo Caramba, meu dia, Deus do céu, meu todo Deus do céu. dia ali, escrevendo, pegando resultado, atualização diária, né? É. É óbvio que começou a surgir coisas novas, começou a estruturar uma equipe, mas eu comecei a sentir falta desses diversos projetos em andamento que eu fazia no Certo, TKI, né? Que tipo, era certo. tocando ali com várias coisas. E, e eu comecei a pensar naquela naquela transição que eu estava querendo, pensando antes, assim, sabe? Pô, preciso aprender um pouquinho mais ali daquela parte de água, o que que é água subterrânea, o que que é o Aham, solo, né? aham, Mas nesse processo, assim, primeiro eu decidi que eu queria voltar de BH, não tinha gostado tanto, assim, lá, de ficar lá, tava sentindo saudade de São Paulo, aham. dos meus amigos daqui, lá era um ritmo praticamente só trabalho, né? Aí primeiro eu voltei para cá e continuei trabalhando para BH, então Ah, tá. eu trabalhava no escritório de São Paulo, mas pro time de BH. Aham, aham, Então fiquei trabalhando, comecei a dar um suporte também para o time de mais áreas de licenciamento, então estava dando essas duas áreas lá de BH. E aí o Júlio Vilar veio falar comigo, ah, né, certo. um dia à tarde no escritório assim, ele veio falar, pô, a gente precisando de gente para um trabalho lá em Minas, um projeto que a gente ganhou, você não tem interesse e tal? Eu falei, pô, cara, eu tenho interesse, sim, Aham, né? Eu falei, acho que eu tenho. Ele falou, não, liga pra Amanda amanhã, aham, a gerente, né? Eu falei com ela, daí eles falaram, a gente tem esse projeto vai ser lá em Ouro Branco, em Minas, precisa de uma pessoa, você já vem tendo uma experiência aqui, e aí era o que eu tava meio que na sim. interesse de fazer. Aí eu fui falar com a Karen, né? Eu falei, Aham. pô, Karen, acho que eu queria fazer uma transição aqui. Aí ela ficou triste, mas eu já não estava nem entrando com ela, eu fui falar com o pessoal de BH, com o Carlos Mayhofer. Aham, Ele não foi bem resistente no começo, mas depois ele viu que eu queria muito fazer essa transição. aham. Aí ele falou: não, beleza, então vamos ficar um tempo aqui, a gente faz uma transição, aí você vai para lá. Então, aí eu saí do TKI e fui trabalhar então
com a gerência da Amanda Bustamante, né, e com o Júlio Vilar e com o Lucas Jardim, nesse projeto Ah, de com o Lucas também, legal. os dois, né, então Nossa, deve ter sido muito legal, né? foi uma experiência muito bacana, assim. Mas foi engraçado que eu queria voltar para São Paulo, voltei, fiquei 1 mês e meio, e aí fui Trabalhando para os outros lá, né? trabalhando para a galera de BH, fiquei 1 mês e meio em São Paulo e fui para Ouro Branco, em Minas. Então voltei para Minas ali, né, projeto piloto primeiro, né, É, então eu lembro que aí nessa primeira etapa, fazendo sondagem, coletando, assim, sem entender nada ali, tipo, o que é silt, o que é argila. uhum, Fiquei uns 2, 3 meses nesse projeto, nesse piloto, aí coletando informação, mas assim, não estava entendendo nada, né. E nesse meio tempo a gente ganhou uma investigação nessa mesma planta, que é uma planta bem grande que tem lá, uhum, e aí o pessoal falou: "Ah, e aí, você vai ficar aí?" Eu falei: "Ah, fico, né, uhum, eu tô aqui, né, vamos fazer". Aí foi uma fase muito bacana de aprendizado, porque morava num apartamento. Nessa primeira etapa eu estava trabalhando com o Dário, mas eu ficava um pouco mais sozinho ali, depois ele uhum, saiu, eu fiquei no campo. Eu era bem executor, né, porque então não entendia muitas coisas. uhum. Aí para esse outro projeto, então seria mais uns 6 meses de investigação, assim, e aí veio o Felipe e o Vitor Inado, o Felipe Ferreira, Sim, e aí a sim, gente ficou morando sim. junto, Ah, né. tá. E aí, então eu tive, pô, 2 caras que acabaram, a gente ficava morando junto assim, viraram meus melhores amigos, assim, do dia a Uhum. dia, e os professores, né, Se porque daí eles eu manjam estava pra caramba, né? manjam Manjavam e pra manjam ainda caramba, pra assim. caramba. O Felipe era o cara que eu chegava em casa, ele gosta muito do tema, né, Sim. então, pô, ele ficava tirando minhas dúvidas, e vai, e vai, e vai. Às vezes até demais, assim, tanto a gente até brincava com ele, eu e o Vitor jogando videogame, eu falei: "Felipe, para de estudar, Felipe, para um pouco". Aí foi uma experiência, assim, foi bem desafiador também, porque daí você começa a trabalhar com uma planta ativa, né, toda essa questão Aham. de liberações, de Sim, comunicação, acidente, né, tipo, risco de acidente, né. Então, assim, não é um mar de rosas, né, tipo, é bem puxado, sim. mas também foi muito marcante, assim, esse projeto, porque foi isso, né, tipo, de aprender como que você lida dentro de uma planta dessa, né, como você tem que assumir muita responsabilidade, era diferente da rotina do TKI, que geralmente a gente ia ali fazer pequenas atividades, e do trabalho de escritório, né, então, ali no dia a dia, na sol, chuva, frio, calor, se humilhando para líder de área. Isso, por favor, libera aí pra gente, tá? Não, tipo, a gente tinha as estratégias, tipo assim, ó, tal área, pô, procura tal pessoa que a pessoa libera. Tal área, não deixa o cara te ver, que se ele te ver, ele vai te pedir 1000 documentos. Então, assim, vai escondido, se ele tiver, volta, espera um pouquinho e Aham. depois fala. Você aprende muito a lidar com pessoas, né, Sim, sim, e aprender a lidar. E eu aprendi a lidar com os técnicos, com o pessoal de sondagem, os técnicos de campo, né, foi a primeira vez de ter contato com essa galera, né, realidades muito diferentes, né, sim, sim. do que da bolha do escritório, né. Sim, com certeza. Bom, aprendeu pra caramba nisso aí, né? Pô, o Júlio, o Lucas, depois o Felipe, o Vitor, o Dário mesmo, né? Tudo Sim. pessoal bacana. E aí já tava manjando do GAC. Ficou lá e voltou para São Paulo? Ou não? Ficou lá por uma boa temporada? A gente ficou lá um bom tempo, eu fiquei mais tempo, né, porque eu cheguei primeiro, Aham, e no primeiro projeto, então eu fiquei quase uns 9 meses direto, assim, aham. né. Aí a gente voltou quando acabou, né, porque daí acabou naquele momento as atividades, só que acabou bem na pandemia, né. Então, Ah, tá a gente certo. pegou o primeiro mês de pandemia lá, né. Caramba, rapaz. Foi uma experiência também, assim, meio estranha, Ah, assim, né, com no mínimo, certeza, né. nossa. Aí então peguei a primeira semana, a gente ficou o primeiro mês lá, então a gente não podia voltar para São Paulo, Sim, o combinado era esse, para acessar a planta, não volto para São Paulo, sim, cidade fechando, não sim, tinha casos ainda, mas com aquela incerteza, né, então sim. a gente, o final do projeto ainda teve essa Nossa cereja senhora, aí meu na Deus do de céu. emoções. E aí, foi nesse momento que você entra no Senac também. Depois você tinha acabado esse projeto. Foi um pouquinho depois, no comecinho da pandemia ainda tive a Isso. a oportunidade de ir pra Recife naquele começo maluco de pandemia, Nossa, pelo amor de com o aeroporto Deus. fechado. Lembra aquela época que a gente não sabia se tinha que usar Sim, máscara, se não tinha? sim, sim, Eu sim. lembro que fui pra Recife nessa época, fiz um campo Nossa. lá que foi uma loucura, tipo, 1 mês de campo, a gente trabalhava todo dia, porque não podia fazer nada, né, Sim, tipo, sim, todo mundo querendo voltar embora pra São Paulo, o pessoal da sim. sondagem, lembro que os meninos da sondagem sofriam com o líder lá do time queria queria voltar logo pra ver a É, família, então pois foi uma é. loucura. Imagino. Aí voltei e falei: "Nossa", aí falei: "O que que a gente faz nessa pandemia, né, tudo Aham, fechado, aham.
sabe quando vai melhorar, quando que vai ter alguma coisa. Eu falei, cara, acho que agora é a hora. Eu já pensava em estudar antes, né? Quando eu estava no TQI ainda, eu pensava em fazer a pós. Eu falei, vamos escrever agora, tipo, não sei o que vai ser da vida. Sim. Encher esse tempo livre aí com uma. E aí eu me inscrevi na pós. Sim. Caramba. E certamente o Júlio, o Lucas, o Dário, o Felipe tinham falado para você que existia pós, né? Então, Sim, claro, já tinha feito as 2 pós, o Felipe contava bastante, Uhum. então o Júlio incentivava, era professor na época, né, Uhum. então dava aulas lá. Então, era sempre bem falado ali, então já era uma coisa que estava na minha cabeça antes, né. Tanto que quando eu estava terminando Ouro Branco, eu falei: eu queria muito fazer a pós, Uhum. então eu queria ficar um tempo em São Paulo para conseguir estudar, porque o campo foi muito bom, que eu aprendi muito, tinha galera ali do Sim. meu lado, mas eu senti uns gaps, né? Uhum. Senti alguns gaps que, principalmente na parte de geologia, né? Sou engenheiro, então Sim. geologia era um negócio muito abstrato ainda. Sim. Sim. Então eu já tinha falado, já tinha apontado isso antes de acabar as coisas em Ouro Branco. Bom, você fica um bom tempo na Arcades, né? Acabou a pós, no meio da pandemia tem aula, né, online, poucas aulas ali presenciais e tal. E aí, um belo momento, você se enche a paciência da consultoria e vai para a indústria? É isso, Júlio? Mais ou menos, porque assim, até aí ainda rolaram vários anos, Ah, né, sim, pois é. foram oportunidades que surgem aí, né. Eu lembro que eu estava num momento, acho que na época eu estava com 6 anos já na Arcades, Uhum. né, de atuação. E aquele negócio, né, foi era o meu primeiro e único emprego, né. Sim, sim. Falei: "Caramba, tal", 6 anos em São Paulo, tipo, e aí, como é que será que é eu morar em outro Uhum. canto? Parte financeira, assim, já tinha passado por aquelas fases de revolta, de entender como funciona o mercado de Sim, 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 trabalho, né, sim, com sim. as remunerações, Uhum. já tinha passado por esse estresse, já estava mais maduro, Uhum. e simplesmente apareceu um belo dia, assim, uma oportunidade, né, tipo, a Tamara trabalhou muito tempo lá no Maranhão, né, Uhum. num Sim. cliente, numa indústria, e ela veio falar que: "Olha, a gente tem um pessoal lá tá procurando um especialista em GAC, que eu acho que você seria um perfil". Assim, a minha resposta imediata, assim, eu lembro que eu estava na casa dos meus pais quando eu li essa mensagem, assim, eu É, falei: "Não, né, nada a ver". é. Mas eu falei: por que não, né? Uhum. Uhum. Pô, chegando ali nos 30 anos, tipo, não a vida estava ok para fazer um tipo de mudança, né, tipo, Sim. solteiro, sem Sem filho, sem né? Sem sem filhos, sem conta, tipo, não tinha apartamento para dívida, pagar, né? sem dívida, então, e cara, eu acho que, Dá para arriscar. é interessante, né, falei: pô, me indica aí, vai, vamos ver". Sem dar muita No primeiro momento, assim, não estava dando muito peso, não, eu falei: vamos ver". Uhum. Aí depois de umas semanas aí, aparece uma visita no LinkedIn, É. de algum gerente lá, Uhum. e aí, pô, um dia aí chega uma mensagem, fala: "Ó, você quer participar do processo seletivo?". Eu falei: "Caramba". Aí pensei: "E aí, será que eu quero mesmo?". Aí eu fiquei matutando, eu falei: "Cara, eu acho que vai ser legal esse negócio, Uhum. vai ser". Aí fiz o processo seletivo, foi muito bacana a conversa com o RH, com o pessoal de lá. Falei: "Cara, é isso, vamos lá", Sim. né, o momento é esse, Uhum. era uma proposta interessante, um bom salário. Falei: "Pô, morar numa cidade litorânea, né, essa Sim, sim, cidade sim. pequena". Falei: acho que vale a tentativa". E aí topei, passei, cara, em questão foi muito rápido, assim, um mês já foi a primeira vez que eu pisei no Maranhão, foi para 2 dias Caramba, antes de eu começar a trabalhar. nossa senhora. É, então aí tive essa experiência de ir pra lá. E aí você mexeu com um GAC mesmo, ou porque quem vai para a indústria tem que fazer um monte de coisa, né? E como é que foi você? Não, eles me contrataram por uma vaga específica de GAC, né, Uhum. para o gerenciamento de áreas contaminadas, era a principal questão deles naquele momento. Aliás, naquele momento não, mas, assim, essa vaga tinha esse foco, Sim, porque um pouquinho que a gente falou antes, até antes de entrar aqui na gravação, né, Marcão, é um tema que é muito forte em São Paulo. Fora de sim. São Paulo, você ainda tem limitações, assim, né, você tem pouca gente que tem conhecimento, né, surgiu essa oportunidade lá, eles tinham tido essa empresa tinha tido um incidente recente que Uhum. tinha gerado uma repercussão, então estava ao mesmo tempo o planejamento global da empresa estava trabalhando forte em cima de passivos, Uhum. então estava com uma estrutura global nesse processo, né, no mundo inteiro de focar, né, no gerenciamento de passivos.
E aí surgiu essa oportunidade, né? Logo que eu entrei lá, eles falaram, olha, você vai começar a trabalhar com GAC primeiro, vai tocar Aham. aqui pra gente, mas também logo menos a gente vai te passar mais umas coisas do escopo de águas, né? Que eles É. chamam lá, que é o de monitoramento de qualidade, mas também o uso de água na planta, Sei, então sei, sei, sei. recursos hídricos como um todo. Aham. Então, assim, no primeiro momento isso, e no segundo momento eu trabalhei também, tive uma oportunidade de trabalhar com essa parte de recursos hídricos, né? Olha aí. Aquele tratamento de águas, calha parcha, não sei o que, esse, pô. Não, isso não, isso não. Isso eu pulei, mas assim, trabalhava com balanço hídrico, Sim, sabe? sim, Tipo, sim. da cidade, né? Aham. Essa, cheguei a fazer algumas coisinhas ali na parte com o pessoal de tratamento, mas aí felizmente consegui escapar. Mas eu tive essa oportunidade também, né, de trabalhar, de mexer com essa parte, assim, de gerenciamento de recursos hídricos, né, que foi um negócio interessante, né, porque era ali no entorno ali, você tinha muitos corpos hídricos no entorno da planta, né, Aham. e a água o Maranhão tem o São Luís, né, que era onde eu fiquei, ela tem 2 estações no ano, né, que são muito bem definidas, que são 6 meses de período chuvoso e 6 meses de seca, Caramba. né, então de julho a dezembro não chove, não chove, né, e a água é muito utilizada no processo produtivo, então tem todo um gerenciamento interno, né, e aí tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho nesse processo. E aí no GAC, como é que era? Você estava do lado da indústria, você contratava consultorias e era Arcades ou não? Eram seus amigos Não da era Arcades? Arcades, não era Arcades, mas era WSP na Aham. época, mas tinham amigos, né, tinha Sim, o Flávio, meu amigo que da época de Arcades fez campo lá, então foi legal, a legal. gente putz, saiu um final de semana lá, tinha reuniões com colegas da Arcades, tipo, com diversos colegas ex-Arcades, no caso, Aham. né, Aham. tipo, que estava na WSP, então eu te tratei muito com a WSP lá, nesse Legal, processo. legal. O período que eu fiquei lá era sempre com o time da WSP, Aham. mas com vários ex-colegas, então todo mundo conhecido aí, Sim, né. claro. O GAC é um mundo meio pequenininho, né? Exato, exato. Mas assim, ele trabalhava com eles, né, muito com esse time, com diversos times deles, né. Como teve essa questão também do incidente, né, desse Aham. incidente maior, a gente teve toda uma questão de oportunidade de trabalhar com outros setores, né, então, a parte de social, que foi feito nos entornos, internamente tive muito questões com trabalhar com o time de jurídico, É, de relações governamentais, né, com o órgão ambiental local, aham. visitas, e assim, e com todo o processo também, né, então tinha muito contato com os times de processo, que era muito interessante também. Sim. Ah, deve ter sido um aprendizado bastante interessante, né? Muita É, coisa diferente, né? sim, né, é muito diferente mesmo, né, acho a experiência na indústria, assim, me chamou a atenção que é um negócio, enfim, que parece meio óbvio de falar, mas vivenciar lá dentro, assim, você vê: "Poxa, a gente tem aqui 12.000 pessoas, assim, todo dia, Sim. é mais gente do que na minha cidade". Minha cidade ele tem os seus 7.000 habitantes, e é todo mundo trabalhando junto, né, tipo, é todo Aham. mundo trabalhando com os mesmos objetivos, assim, Sim. cada um faz uma coisa muito específica, então você tem diversos engenheiros de processo, de barragens, de meio ambiente, cada um faz uma coisa, né, é um negócio muito louco. E as coisas rodam, tem coisas que dão muito certo, tem coisas que não dão certo, mas assim, mesmo que não dá certo acaba seguindo, Sim, sim, como que é impressionante um organismo desse tamanho, né, que roda. É muito interdisciplinar, né. sim. Bom, e aí você volta pro GAC. Pro GAC Consultoria, né? Depois de um tempo O que que te fez sair da maravilha do Maranhão, pô, voltar para São Paulo, essa loucura? então, assim, acho que é questão de adaptação, Aham. né, não só o trabalho, assim, é um ambiente, muito diferente, né, do que eu estava acostumado também, eu senti que eu não estava me adaptando muito bem à vida lá, à rotina, muito legal, assim, mas começou a sentir um peso, e aí esse peso começou a aumentar com o passar do tempo, apesar Aham. das coisas estarem tudo bem, né, a parte emocional, assim, começou a ficar abalada, eu não conseguia meio que achar as respostas do porquê que Sim, tá rolando, sim. e aí depois de um período, assim, eu achei que falei: "Olha, eu acho que é melhor eu dar uma reajustada na minha rota". Aham. Falei: "Putz, eu acho que não tá muito legal".
tava com dificuldade de conseguir, tipo, estabilizar lá. Aí eu comecei a procurar algumas coisas de volta aqui em São Paulo. Falei, acho que eu preciso ficar um pouquinho mais próximo ali acho que da vida que eu me sentia confortável, Sim, assim. sim. E aí comecei a procurar algumas coisas, né, para buscar. Surgiu uma oportunidade na Arcades, né? Tipo, falei, poxa, assim, não saí muito tranquilo da Arcades, né? Como eu falei, né? Foi numa Aham. fase que já tinha passado ali aqueles momentos que você fica em algumas questões, Sim. mas eu estava numa fase muito tranquila mesmo, então, Aham. e na hora de escolher eu pensei, poxa, eu estou muito tranquilo, mas é uma oportunidade e eu acho que eu tenho o meu caminho de volta, né? Sim, sim, Se não der certo, se acontecer alguma coisa. sim. E aí eu acho que foi o que eu fiz, né? Surgiu uma oportunidade com um pessoal, com um time diferente. Eu conhecia as pessoas, mas um time diferente, né? Eu falei, acho que vai ser positivo, assim, Legal. esse reajuste de rota. Sim. Aí topei e voltei depois de um ano mais ou menos, assim, voltei para trabalhar voltei para Arcades, né? No GAF da consultoria, né? De novo. Aham. Aham. Legal. E daí você tá. Nessa sua volta, você fica em São Paulo? Você fica em projetos esporádicos? Ou você tem, como você teve lá em Ouro Branco, né? Um grande projeto que você tem que cuidar, tipo, de uma coisa só? Eu tenho um grande projeto e projetos e Ah, tá. outros projetos. É tudo. Né, exato. Estou numa fase que comecei trabalhando com vários projetos, vamos dizer assim, tradicionais de tamanho, né? Uhum. Eh, mas logo de cara ali surgiu uma oportunidade, nosso time ganhou um projeto muito grande na Bahia. Uhum. Nesse processo, a minha coordenadora falou assim: poxa, eu queria te colocar aqui nesse projeto para tocar ele. Eh, e aí, já numa transição para gestão também, né? Então, para atuar como supervisor do projeto. Então, falei, pô, eu quero, né? Topo. E então, eu ganhei esse grande projeto. Uhum. Nesse meio tempo, a supervisora que estava atuando comigo, ela saiu, então eu assumi os projetos dela, Vixe, Maria. né? E então, assim, aí foi isso. Eu ganhei um grande projeto. E outros projetos, entre aspas, menores, porque é bem entre aspas, porque são de níveis de complexidade bem curiosos também, assim, né? Uhum. Então hoje eu atuo basicamente assim em 3 projetos, sendo que um deles é de um porte muito grande, né, tanto que eu vou em parceria ali junto com o Henrique, que eu comentei contigo, né, Uhum. a gente tem um time, a gente está aumentando os times aqui, porque agora ele já era grande, agora ele está gigantesco, agora ele Uhum. está eu tô com a parte antiga ainda, o Henrique já está com a parte nova dele, são todo mundo do GAC, boa parte do GAC hoje está envolvido nesse Sim. projeto, então está sendo bem bacana. Mas eu tenho outros aqui em São Paulo também, né? Um em Campinas e um aqui na Grande São Paulo. Em Campinas, o Newton falou que está trabalhando num projeto grande em Campinas com vocês. É esse aí, né? Exatamente, exatamente. O Newton, o Sacha, Legal. trabalhando com fraturado, a gente pegou ali tá sendo uma experiência muito bacana, assim, né? Então, a gente foi para o campo, o Sacha, o Newton e o Marcelo Alarson, Ah, né? sim, sim, E sim, sim. eu falei, nossa, eu tô aqui com esse monte de geólogo, o que eu tô Sim. fazendo aqui, né? Ainda bem que tinha Narúbia lá, que é da Isso, que Arcades, traduzia para você, né? ali, eu falei, nossa, eu só tô ouvindo esse pessoal aqui, mas tá sendo uma experiência um projeto bem complexo também, de trabalhar com maquinários muito diferentes do que a gente está acostumado na nossa rotina, então, acho que toda a montagem desse scope tá rolando ainda, nesse momento tá rolando, o Newton tá lá. Isso, ele falou para mim que essa semana ia ficar em Campinas e tal. Ele tá lá, mas bem sendo bem legal, assim, uma experiência muito bacana de ver, muito aprendizado, muitas técnicas que para mim são novas, né? Tipo, não sou da geologia, mas até para o GAC, assim, não é corriqueiro, né? A gente ter Não. esses trabalhos. Então vai E sendo bem dar os legal. testemunhos, fazer ensaio durante a . perfuração, é Exato, complicado. Tem que Então, saber o que está fazendo, envolve é, muito cuidado, né? trabalhar tipo, a gente teve que contratar uma empresa para fazer só o furo, né? E aí o Newton, ele tá lá só para instalar o poço, porque a empresa que faz o Ah, furo não é especializada em meio ambiente, não sim, sabe instalar, com entre certeza. aspas, não sabe instalar poço Sim, com o detalhe que a gente precisa, né? Então a gente sim. teve que juntar aí 3 empresas diferentes para conseguir estar tocando. Olha aí, cara. Tá sendo bem legal.
Legal. Bom, e desses monte de projetos interessantes que você participou, você teve essa sorte e a competência, né, de participar de projetos bacanas. Conta uma coisa legal, assim, uma coisa que você falou, putz, isso daqui é diferentão e é maneiro. Olha, teve muita coisa legal nesse meio do caminho, né? Acho que cada um ali tem. O que eu achei muito legal quando eu trabalhei lá em Minas, nesse projeto de Brumadinho, acho que teve uma experiência, era muito maneiro que a gente desenvolvia as coisas sem. Era todo dia ali, cara, olhava resultado, Uhum, olhava aquele caminhão de resultado, olhava a curva histórica e aí, o que que é, o que que tá representando isso, né? uhum, Aí eu tive uma experiência, eu tive um dia muito legal. De novo, eu tinha acabado de me formar, né? Então, uhum, aquele jovem ali trabalhando, uhum. e aí eu lembro que a gente tinha uma questão de uma região que estava tendo uns dados de turbidez, era um fator muito importante para a Sim, gente, né? sim. Era um marco muito importante. Tinha um ponto que estava dando uns dados de turbidez muito altos, né? E aí, tipo assim, cara, tem a ver com o evento? Não tem, não tem. Gente batia que tinha, gente batia que não tinha. E a gente tinha uns pontos de coleta que era ali no entorno, tinha uns rios tributários. Aí eu lembro que, sabe quando bate uma luzinha na sua cabeça assim? Eu comecei a juntar os dados de chuva com os dados desses tributários, com os dados locais, e eu lembro que eu chamei a líder desse projeto, né, que eu trabalhava com ela, falei, olha, era a Cristina, é uma bióloga que não trabalha com GAC, né, mas Uhum. ela trabalhava com águas, então a gente trabalhava junto nesse. Para mim, esses dados que estão aparecendo lá na frente, eles não são do processo, eles são desses rios tributários. Ó, sempre que está chovendo, está aumentando, né? E aí eu consegui colocar os dados assim, ela falou, caraca, é isso mesmo. Sentamos ali, tipo, reviramos nosso relatório, mudamos toda a cara dele, porque era o relatório diário, né? Uhum, uhum. Mudamos a cara dele, colocamos isso, disparamos para o órgão ambiental. E nessa época, o IGAN, acho que é o IGAN mesmo, né? Que é o órgão ambiental lá a FEAM é de Isso, GAC, né? Mas o IGAN é o isso. de água, Ah, né? tá. Que é a parte do. O IGAN, ele soltava um relatório diário também, né? A gente soltava um relatório diário e soltava. O IGAN soltou a mesma conclusão que a gente mandou para eles, no Olha mesmo aí. dia. E aí, cara, esse foi um dia muito maneiro, assim, começando a falar, caraca, então acho que o que eu estudei, assim, né, faz sentido, né? Tipo, Uhum. pô, acho que eu aprendi alguma coisa, tô conseguindo fazer, assim. Acho que essa foi, assim, de começo de carreira, foi uma das experiências mais legais, assim, porque, de novo, como falei, eram times muito grandes, né? Que a gente Sim. trabalhava tipo 40, 50 pessoas num projeto só. Então, discutindo assim, e, pô, foi muito legal de ter essa questão, assim, né? Então, de começo, essa foi uma das mais legais, assim, do meu primeiro, aquela empolgação, né? Sim, sim, E sim. aquela, Pegou na ao mesmo veia mesmo, né? e aquela questão de, pô, será que eu tenho capacidade? Será que eu Uhum. consigo fazer? Pô, quando você se forma, você não se acha Sim, sim. responsável por nada, né? Tipo Com assim, quem certeza. sou eu para tomar uma decisão, né? Uhum. Mas esse dia eu lembro que eu fiquei muito empolgado. E aí dentro do GAC você trabalhou, né? Vapor, avaliação de risco, Uhum. investigação, remediação e tal, dados, né? O que você gosta mais no fim da história? Ah, Marcão, acho que eu gosto um pouquinho de cada coisa ali, né? Acho que Uhum. todos têm. Eu gosto muito de amarrar as informações, né? Acho que eu gosto de quando você consegue juntar os conhecimentos, essa interdisciplinariedade, assim, eu acho muito legal. Então, assim, eu lembro que no começo a avaliação de risco era o que eu mais achava mais Uhum. bacana. Uhum. Aí fui trabalhar com projetos aí, você tem outras rotinas assim, né? Mas a discussão técnica é o mais legal, né? Quando você Sim. consegue, cara, você bota todos aqueles dados ali, e tá, e o que que tá falando essas informações, né? Tipo, não é tipo tá acima, tá abaixo, mas por que que chegou até Uhum. aqui? Sim. O que que faz esse sentido? Aí você bota os geólogos juntos, fala, e aí, pessoal, o que que O que 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 isso quer significa dizer? essas coisas aqui? Você chama tive a oportunidade de trabalhar com vários especialistas, né? Então, quando eu trabalhava junto com o time de remediação da Arcades para Uhum. planejar também, a gente olhava os resultados juntos, pô, e aí, o que que vocês acham? Uhum. Ah, acho que quando você une os conhecimentos, assim, eu acho que é o mais legal, né? Então, Sim. e você pode fazer qualquer coisa, né? Tipo, seja uns projetos mais, entre aspas, simples, né? Mas eu acho que é juntar as informações. Sim. Gosto muito quando acho que eu gosto muito de dados, né? Na Uhum. verdade, essa que eu gosto de dados, mas não no sentido de trabalhar com dados. Eu acho que eu gosto de transformar os dados numa informação, sabe? Numa Certo, certo, conclusão, né? certo. Numa análise. Então, Sim. eu gosto muito dessa parte. E aí, falando nesse ponto, né, do análise de dados e os dados e tal,
E o uso da inteligência artificial no GAC, isso favorece nessa análise de dados, que certamente favorece, né? Coisas automáticas aí de passar dado do PDF para o Excel, do Excel para o Power BI, não sei o que, isso favorece. Mas favorece também na análise de dados, ou o que você acha desse tipo de aplicação na tomada de decisão? Eu acho que como uma ferramenta de auxílio é muito bom. Eu acho que nunca como tomada de decisão. Eu acho que a tomada de decisão tem que vir da gente, né? Sim. A gente sabe coisa que não está escrita ali nos algoritmos, né? Sim. A gente tem esse sentimento. Eu acho que para você tratar, para você usar como uma ferramenta de auxílio é muito bom. Olhei os dados, assim, não sei muito não sei o que está falando. Joga ali, pergunta o que está falando, vamos ver o que ela fala. Faz sentido, mas não é só pegar o que ela falou e jogar, né? Faz sentido? Não faz? Eu tive uma experiência ano passado com avaliação de dados de M&A, que é sempre difícil de fazer, né? Sim. E aí eu fui usando ela como uma ferramenta ali para me auxiliar. Ó, tô achando essas informações, como que eu posso montar uma matriz? Aí, pô, eu acho que nesse sentido é muito bacana, mas eu acho que é importante a gente sempre, nunca abrir mão da análise, né? A análise, a tomada de decisão é sempre nossa. O que está no papel é nosso, né? Se Sim. você só copiar e colar assim, é muito perigoso, né? Você Sim, está com entregando o certeza. seu poder, né? Sim, com certeza, com certeza. E sim, se a gente não pensar, né, tipo, acho que você perguntou o que eu gostava, né, tipo, no fundo, tudo que eu falei é o famoso pensar, né, Exato, no é isso. processo. Se a gente abrir mão disso, aí a gente vai virar um robozinho, né, Sim, também. sim. Daí é melhor a IA, né? Porque para ser E robô aí, se é pra não pensar, deixa a IA, né, tipo, Uhum, vai formatar ali as informações e tá bom. uhum. Aí acho que perde acho que o core do nosso trabalho no GAC, né, é essa possibilidade de juntar tanta coisa, né. Sim. Assim, eu sou engenheiro, então, assim, quando eu comecei a ver solo, falei para você lá no começo, né? Cara, o que é esse negócio aqui, né? Uhum, Aí, pô, fui para o Senac, tendo as aulas lá lembra as aulas de hidrogeologia com o Matheus? uhum, Nossa, eu achei o máximo, assim, falei, caramba, então é isso que eu estava fazendo lá naquele projeto de investigação que eu estava lá, passei uhum, 6 meses, faz sentido agora. Falei, uhum. agora eu entendi. Acho que isso é um diferencial da nossa área, né? Porque tem muita ciência envolvida, né? Eu Sim. gosto, tipo, a gente tem que aproveitar que tem ciência. Acho que essa é uma das diferenças do trabalhar na indústria, né? Que eu Uhum. senti que, apesar de eu trabalhar com o GAC, eu era pessoa crítica, mas uma boa parte da minha rotina era um pouco executiva, era um pouco Sim, gerencial ali, né? E sim, naturalmente acho que a nossa carreira é, no mercado de trabalho acaba indo para esse lado, né? Mas acho que no GAC a gente tem um contato tão próximo disso e então a gente tem que acho que valorizar isso, né? Tipo, sim, a IA para nos auxiliar a pensar melhor, né? Tipo, sim, então trazer coisas para a gente formular junto. sim. Júlio, o que você tem praticado de esporte? Você que gosta, né, de futebol, então você tem jogado futebol, você tem o quê? Nadado, corrido, o que você faz aí? Nossa, cara, eu amo futebol, assim, de todas as formas, Uhum. mas eu sempre fui muito ruim. Eu tenho zero dom, assim, e assim, a minha infância, isso é muito frustrante para uma Sim, criança, né, sim, porque sim, sim, com certeza. eu jogava videogame, assistia futebol, Uhum. eu tinha revistinha da Copa quando era Sim, pois é. criança. Pô, até adulto, eu falei quando eu estava em Ouro Branco, ficava eu e o Vitor e nada, a gente ficava lá jogando videogame, Uhum. futebol no videogame. O Felipe, ele brincava com a gente que ele não sabia, falou: "Eu não sei quando vocês estão jogando ou quando vocês estão assistindo", porque daí quando É verdade, né? O jogo é o tão Felipe, bem ele não feito, né? ligava muito, e daí ele ficava lá na mesinha dele e a gente lá na sala. Aí, tipo, tava passando o jogo do Corinthians, eu e o Vitor corintiano, pra gente assistir o jogo. Uhum. Aí quando acabava, a gente chegava cansado do trabalho, ia jogar um FIFA, né. E aí Uhum. eu falei: "Pô, eu não sei". Mas assim, eu sempre fui muito ruim. Eu joguei até a faculdade, né, até a Uhum. faculdade joguei bastante, tipo, bastante não, mas assim, com a República era legal, né, então a gente era uma República grande, a gente morava em 13 pessoas, Ah, a gente tinha um vixe. timinho da República, nem Uhum. nem todo mundo jogava, mas a gente conseguia fazer um time, jogar uns torneios É. da faculdade, então, até lá brinquei. Cara, depois da faculdade eu joguei acho que 2 vezes, assim, depois da faculdade, mas nos campos da vida, né, eu Uhum. achei o meu esporte, cara, É. que é a corrida. Ah, que Eu legal. comecei quando eu estava lá em Ouro Branco, É.
fazendo uma cidadezinha pequena, não tem muita coisa para fazer lá, e não conseguia encaixar academia, sempre odiei, Aham. não conseguia encaixar atividade física, porque campo você não tem horário Sim, direito, né, e sim. tal. E tinha uma avenidinha lá na frente e comecei a correr, assim, para me movimentar. É. Então, sofrimento ali e tal, mas você começa a melhorar um pouquinho e tal, aí chega um dia consegue correr 3 quilômetros em sequência e tal. Aham. E eu lembro que cheguei lá no tempo que eu fiquei lá, eu comecei a marcar no aplicativo, deu uns 200 quilômetros que eu corri lá em 6, 7 meses, né? Falei, pô, Caramba. que da hora, né? Aí veio a pandemia, e Aham. aí todo mundo recluso dentro de casa. Sim. Eu morava ali na Bela Vista, né, em São Paulo. E aí depois que começou a melhorar um pouco, cara, eu falei, eu morava meio perto acho que dá pra eu ir na Paulista correr. Aham. Eu acordava cedinho, tipo umas 2, 3 vezes por semana, eu colocava uma máscara Aham. e aí corria lá na Paulista cedinho. Sei, Não tinha sei, muita gente caramba. andando e foi indo, e aí comecei a pegar um pouquinho de gosto. É. Um amigo da faculdade que estava correndo, ele falou: vamos fazer uma prova em São Paulo, tal. Aham. Aí eu falei: não sei, tô meio pé atrás ainda. E aí eu lembro que eu estava fazendo um campo depois lá em Itupeva, no interior de Aham. São Paulo. Aham. Foi a primeira vez que eu consegui correr 10 quilômetros. Aí esse meu amigo me chamou para fazer uma prova, e uma meia maratona, aí Caramba. eu consegui fazer, e aí acabou virando um hábito, assim, que eu Aham. mantenho até hoje, né, da corrida, porque me ajuda a manter a ter foco para fazer atividade física, para me alimentar melhor, então Sim. eu gosto muito de correr, assim, já tem alguns anos que eu tenho uma boa rotina. Caramba, que legal. Muito É. bom, muito bom. No Maranhão, assim, eu não sei nadar. É, tá. No Maranhão eu fiz uns meses de aula lá de natação, comecei a aprender um pouquinho, mas eu ainda considero que eu não sei nadar. Joguei vôlei de areia, assim, mas queria muito jogar tênis, gosto muito de tênis, eu gosto de assistir, já brinquei umas vezes aqui em São Paulo com os amigos, mas o que eu mantive mesmo, assim, é a corrida. Legal. Bom, Júlio, te bombardeei de pergunta, agora é o momento que o jogo vira e se você quiser, você pode fazer uma pergunta fácil aí para mim. Olha, até anotei que vou dar Olha aí. olha, mas nessa parte você também tem eu falei bastante do sistema de interdisciplinariedade, né, que eu acho muito legal, né, e seja pela experiência, que igual você comentou, né, tipo é, do curso de turismo e tal, você conseguiu ver. Você também tem uma formação bem complexa, né, Sim. Marcão, né, uma formação, né, uma vivência, assim, você já foi professor, estudou educação física, depois foi para engenharia, trabalhou com a sua empresa, hoje voltou para educação, mas junto com o meio ambiente, Uhum. né, comunicador hoje, Comunicador, então, pois é. um comunicador, é, eu queria saber de você, eh, o que que você acha que esses conhecimentos que você teve se complementam nesse processo, né? O que que o Marcão hoje professor ele traz ali por exemplo, da parte de sondagem, e Uhum. o que que o Marcão que pensa o GAC ele traz ali da educação física? O que você acha? É, é uma pergunta interessante, né? Mas você tem razão, né? Você encaminhou a pergunta e tem tudo a ver, né? As coisas têm tudo a ver, como tem tudo a ver o que você fez, né? O turismo, né? Com o meio ambiente, depois tudo isso te ajudou a ser um profissional ali no GAC, né? E é isso aí, as experiências que a gente vai tendo vão moldando, né, o que a gente faz, e nós somos o reflexo dessas experiências. Eu tenho uma vantagem, talvez desvantagem, né, de fazer isso há mais tempo que você, né, por isso que então eu já fiz mais coisas, mas é isso aí, eu fiz entrei na faculdade também com 17 anos, né, saindo de Sorocaba, indo para São Paulo, uma loucura, indo lá na USP, fazendo ciência da computação e jogando vôlei como profissional, né, de vôlei e tal. Não. E daí saio, faço educação física, me formo, vou para a escola, tenho uma vivência também, como você falou, né, no negócio da recreação, dos acampamentos, mas já na recreação, nos acampamentos, pensando na cooperação, né? Então tudo isso a gente vai trazendo, jogos cooperativos, né, diferente dos jogos competitivos, toda aquela história. E aí mudo totalmente indo para a empresa, mas não é totalmente, né? A gente nunca muda totalmente, né? Uhum. E na engenharia ambiental eu vou por causa dos jogos cooperativos, né? De educação ambiental e tudo mais. Daí tem a empresa
e eu tenho que aprender novas coisas, totalmente diferentes do que eu fazia antes, mas a gente sempre vai incorporando. E é isso, e tudo isso me ajudou a ser professor dentro da área do gerenciamento de áreas contaminadas. A experiência toda ela, né, de vida docente e da cooperação, de entender a sociedade, né, como só há saída para a crise climática se a saída for coletiva. Tenho essa coisa clara, né? A militância política também, né, desde jovem e tal. E aí a coisa técnica do GAC vem com a empresa, claro, né? Então a gente aprendeu muitas coisinhas ali na empresa que me direcionaram aqui para ser professor no GAC. Legal. Então, sim, é isso mesmo. Obrigado pela pergunta, né? Uma pergunta muito boa. É isso, bom ouvir. Acho que são caminhos. É interessante, né? Como quando a gente está vivendo assim, a gente talvez não perceba tanto, né? Mas assim, às vezes pequenos movimentos que a gente faz, que a gente vivencia, assim, ela tem um reflexo tão grande, né? Num período curto, às vezes, de tempo, né? Tipo, às vezes em 2 anos, assim, tá tudo igual, mas na verdade tá tudo mudando. Exatamente. Pô, legal, Júlio. Queria que você desse uma recomendação aí para os ouvintes, aí, ou livro, ou filme, ou série, alguma coisa, ou site, ou podcast, sei lá, alguma coisa que você esteja. Essa aí eu não estava preparado, hein? Eu tô um pouco desatualizado. Você é um pouco mais recente. Cara, eu acho que entrando numa temática que a gente não falou muito, né? Mas é interessante de experiências. Acho que teve um livro recente que eu li que eu não sou muito leitor, mas eu gosto, né? Tô me esforçando para me desenvolver. E foi ler uma biografia do Bruce Springsteen, que é cantor americano, né? Muito famoso nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto, mas eu lembro que eu gosto do som dele. Que é da minha idade é bastante famoso. Sim. Eu, quando eu era moleque, eu ouvia muita música entre aspas, de velho. Muitos aspas, assim, né? Mas eu sempre gostei muito dele, né? E um dia eu vi uma recomendação de uma jornalista e peguei a biografia dele, eu achei muito bacana, chama Born to Run, que é o nome do álbum dele, né? Mas é uma história muito curiosa, né? De como que se forma, né? Um grande astro, mas ele é os maiores músicos dos Estados Unidos, só que tem muitas dores envolvidas, dificuldades familiares, né? Acho que foi um livro recente assim que me marcou, né? E fala muito sobre a questão do sucesso, né? O que é o sucesso, né? Quanto que às vezes essa perseguição, né, do sucesso, às vezes às vezes você tem tudo, mas o tudo às vezes acaba não sendo muita coisa, né? Sim. Eu acho muito bacana, tem uma passagem dele, né, que ele traz, que ele comenta exatamente isso, né, que poder fazer tudo, às vezes não te deixa fazer nada. Então quando ele faz uma pausa na carreira dele e dá uma retomada, tentando se encontrar, porque o jovem que cresceu numa cidade pequena virou um multimilionário, e aí ele vai fazer o que agora da vida dele, né? Sim. Vai continuar fazendo música? Vai falar sobre pobreza? É mais difícil, né? Então, é muito legal ver assim, as nuances, né, de uma carreira, assim. Legal, interessante. Muito bom. Não tinha pensado, né, no Bruce Springsteen, mas é bom, vou pensar melhor sobre ele. Uma personalidade que eu gosto, assim. Acho curiosa. Legal. E aí, você ouve música de velho, né? Assim, mas o que você gosta de músicas assim, fora o Bruce Springsteen? Música, eu gosto de uma coisa, eu comecei a ouvir música muito mais velho na vida, não, assim, eu comecei a ouvir música quando eu fui morar fora de casa, porque eu viajava muito, então eu começava a baixar música e colocar no meu celular. Minha família, meus pais nunca foram de ouvir música em casa, então não tinha som, não tinha disco, não tinha rádio, não tinha rádio com CD no carro. Comecei a ouvir, e aí eu comecei muito minha banda da adolescência era Engenheiros da Bahia, adorava Engenheiros da Bahia, via tudo, conhecia tudo, fui mega fã. Aí mas eu eu sempre migrei muito rápido, então sempre tinha um espectro ali que eu ia avançando. Então fui pro rock nacional dos anos 80, Titãs, Paralamas, todas as bandas aí, anos 80, anos 90.
Aí já tive a minha fase dos artistas folk, indie, internacionais, aí esse rock americano, rock inglês. Hoje em dia eu tô muito no mix da nova e antiga MPB, né? Então esses artistas novos que estão surgindo aí, muitos legais no Brasil inteiro, tem uma galera boa. Os antigos também, né? Então, que são antigos, mas que eu não ouvia, né? Então eu comecei a ouvir um pouco mais recente, por exemplo, Ney Matogrosso, alguns artistas mais essa nova geração, assim, eu gosto bastante. Então é um hobby que eu tenho até de ir shows de artistas poucos conhecidos. Vou muito legal. em São Paulo, acho uma coisa que eu gosto bastante para mesmo conhecer. Hoje eu já fui mais das músicas mais pesadas, hoje acho que tem umas músicas um pouquinho mais uma vibe mais tranquila. Olha, eu acho que eu devo ter o segundo disco do Engenheiros Havaí aqui, o disco mesmo, o vinil. Como é que é? O disco amarelo lá, né? Esqueci o nome. Sei, acho que Longe Demais das Capitais? Não é. Longe Demais das Capitais acho que é o primeiro, né? Mas, enfim, é o amarelo, que é o segundo disco deles ali, de 87. Nossa, eu via muito quando era nessa adolescência, assim. Eu consegui ir num show a primeira vez que eu fui no show do Berto Guedes, que era quase tiete, assim. Já não era mais Engenheiros do Havaí, né? Era Bom, Júlio, é isso aí. Eu agradeço por você ter aceitado conversar aqui, né? Foi muito legal, gostei bastante. Espero que você tenha gostado também. E é isso aí, agora o podcast é seu. Pode falar o que você quiser aí, cantar. Falar do Corinthians, né? O Corinthians, o nosso Corinthians tá meio mal agora, né? Mas enfim, sei lá. Mas bom é que a gente tá em Copa do Mundo enquanto tá gravando aqui, aí não joga, né? Então a gente não sofre. Isso, é ótimo, né? É uma fase boa, assim, é bom quando não joga. Faz tempo que não perde. Faz tempo que não perde, é isso aí. Aí é bom. Não, eu queria agradecer, Marcão, pelo convite, assim, eu admiro muito o seu trabalho, as coisas que você faz aqui para o nosso microcosmo das áreas contaminadas, né? Como eu te falei lá atrás, foi muito curioso, quando o primeiro contato que eu tive brilhou o olho, assim, mesmo sem saber nada, né? E foi algo que eu gostei muito, e assim, já são aí quase, né, são acho que 8, quase 9 anos já nessa área, e eu gosto muito, sou muito... E quando eu tive contato contigo no Senac, né, foi muito legal de ver além da empresa que eu trabalhava, né, então como tem essas outras ramificações aí, né, sim, então que é o Senac, a ESAS, tudo que é muito legal, as empresas que trabalham juntas, né, então hoje, mesmo não tendo contato sempre, é quase como se fossem amigos, né? Esses dias tive com o Nilton, peguei uma carona com ele, voltamos 2 horas falando de cachorro, né? Então, assim, então eu fiquei muito feliz com o convite, e de novo, dar o parabéns pelo podcast, pela newsletter, sempre muito legal acompanhar, e ver que não é só, que apesar de ser um trabalho, né, a gente consegue evoluir e trabalharmos em conjunto, né, mesmo não estando próximos, né? Sim. Muito legal esse processo, e você consegue, acho que, centralizar muito isso, né? Não centralizar, né, no sentido de, mas você consegue, na verdade, acho que aglutinar, receber assim, e aglutinar, exatamente, assim, você consegue, então é um dom isso. Então, pô, parabéns, e de novo, muito obrigado pelo convite, foi muito gostoso aqui esse papo. Legal, obrigado. Valeu, Júlio, até o próximo. Tchau. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio muito legal com o Júlio Costa. Começando aqui pelo final, o disco do Engenheiros que eu estava me referindo se chama Revolta dos Dandies, que eu recomendo que vocês ouçam com bastante atenção. O Humberto Gessinger tem um enorme talento como letrista e compositor, mas às vezes me incomoda ele ser um pouco pretensioso demais, e também me incomoda um pouco a falsa modéstia dele, mas sem dúvida o Gessinger é muito talentoso, é muito inteligente, eu gosto bastante da obra dele no Engenheiros e na carreira solo. Em outra ocasião, aí mais pra frente, podemos falar um pouco das curiosidades sobre essa e outras bandas da minha juventude, sobre as canções, sobre o porquê chama Revolta dos Dandies, enfim, a gente fala isso num outro momento. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que talvez tenha faltado um pouco de capricho na minha resposta sobre a influência das experiências passadas no que somos hoje. Realmente a minha formação completa, né, de militante político, do que eu aprendi e do que eu trabalhei com jogos cooperativos, e muito do que eu vi na faculdade de licenciatura em Educação Física, mais a parte da licenciatura do que da Educação Física em si, tudo isso moldou boa parte do meu pensamento atual e orienta muito do que eu faço, inclusive aqui no podcast e na newsletter. E inclusive a ideia de ter os canais gratuitos e acessíveis para toda a comunidade do GAC
E até a própria ideia de comum unidade, como eu falo aqui, tem muito a ver com o que eu aprendi, com o que eu sou, com o que eu fiz. No início da ideia dos nossos canais em 2020, se não fosse por toda essa formação, toda essa bagagem, talvez eu estivesse me enveredando por caminhos como o chamado empreendedorismo digital, fórmulas de lançamento, processos automatizados de leads, esse tipo de coisa. Mas não foi, obviamente, né? Não foi o caminho que eu segui, e certamente não foi o caminho que eu segui pela influência, que eu acho que é boa, influência da minha formação política e intelectual lá dos anos 80 e 90. Já a parte técnica do GAC vem muito por conta da atuação na ECD, é claro, né? Como empresário, né, dono da empresa, mas um empresário que tentava entender o máximo possível do negócio que estava inserido. E ainda mais eu entrando atrasado no GAC, as pessoas da minha idade já tinham uma outra formação, outro caminho técnico, estavam bem na frente, e aí eu precisei usar tudo que eu já tinha também para aprender a formação acadêmica e a formação de estudo, de busca pelo estudo, e eu consegui aí tentar me aproximar das pessoas que estavam bastante na minha frente naquele momento. E hoje, como professor no GAC, eu uso muito as duas coisas, aquela formação antiga e uso muito a minha formação técnica atual, né? Então essas duas coisas caminham bastante juntas aqui, e agradeço mais uma vez ao Júlio por fazer uma pergunta muito legal. Mas o essencial do episódio é o Júlio, não eu, e eu achei realmente o máximo conhecer um pouco mais de onde ele veio, um garoto introvertido do interior que acaba, pela necessidade, desabrochando, participando de atividades extracurriculares de um curso que ele não gostava, mas essas atividades ajudou a formar esse enorme profissional que ele é hoje, trabalhando em casos da mais alta complexidade dentro do GAC, o caso de Brumadinho, de Ouro Branco, de São Luís, de Itatiba, de Campinas e atualmente o grande caso que ele atua na Bahia. A atuação dele vem de experiências dentro do GAC, com grandes mentores no dia a dia, e essa atuação grande no GAC com esses mentores só foi possível por causa da universidade, que por sua vez só aconteceu por causa do curso técnico que um dia ele resolveu encarar, saindo de casa somente com 15 anos de idade. Se o Bruce Springsteen diz que poder fazer tudo não te deixa fazer nada, o Júlio consegue subverter essa frase, contornar essa frase, ao fazer tudo o que ele considera importante, sem perder a essência de garoto do interior. É isso aí, agradeço demais ao Júlio pela conversa, pela gentileza em compartilhar conosco e, claro, pelas palavras carinhosas a mim dirigidas. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil e a Vessel Group. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. E, claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco. No Instagram, nosso perfil é @ECDambiental. No Telegram temos o canal Áreas Contaminadas dedicado a vagas de empregos. No Substack nós temos a página ECD Ambiental. Esse é nosso podcast que está disponível no Substack, no YouTube, no Spotify e nos agregadores. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.